Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 331 Funileiro. Era um desenho técnico de bombas mágicas. As bombas mágicas foram divididas em categorias júnior, intermediário, avançado e especialista. Bombas mágicas intermediárias podem ser criadas por funileiros avançados. Bombas mágicas avançadas exigiam mestres ou mesmo grande-mestres funileiros. Quanto à bomba mágica especialista, ninguém sabia qual era a classificação necessária. Mesmo o melhor funileiro na linha do tempo anterior era apenas um grande mestre. Funileiro era uma das profissões mais difíceis de avançar. Ni Yan também reconheceu um desenho técnico para mosquetes goblins. Serviam com o mesmo propósito que arcos e bestas, mas tinham um alcance maior. Eles eram de longe a ferramenta favorita para puxar a Grom. Havia outros desenhos técnicos para coisas como golems goblin e prensas goblin também. Essas maravilhas foram criadas pela civilização goblin com sua esplêndida tecnologia mágica. O livro de dispositivos mágicos de Della era definitivamente um tesouro inestimável. O espólio de hoje superou em muito as expectativas de Ni Yan e o deixou incrivelmente empolgado. Ele finalmente examinou o primeiro item que roubou da princesa fantasma Ina, as luvas de oração de Ina. Luvas de oração de Ina, sublendário. Requisitos: 630 inteligência. Propriedades: defesa 520 a 532, destreza mais 30, velocidade de movimento mais 30, equilíbrio mais 20, Radiant Flame Explosion, nível 12, Scorching Holy Smite, nível 12. Restrições: Mago Sagrado. Yao Yao imediatamente apareceu na mente de Ni Yan. A exigência de inteligência para as luvas de oração de Ina era um pouco elevada. Então ela provavelmente não poderia equipá-las agora. Porém, mesmo que a luva não fossem para ela, não poderia pensar em um dono melhor para este item. Além disso, o equipamento deveria ser usado. Ni Yan se teleportou de volta para Calor e entrou em contato com Bird Leaves no Eggs. Chefe, do que está precisando? Bird estava no meio do preparo de poções. Quem são os nossos principais funileiros? Ni Yan perguntou. Ele queria que um funileiro habilidoso aprendesse o livro de dispositivos mágicos de Della, para que pudesse criar itens exclusivamente para ele. O livro de dispositivos mágicos de Della era um item lendário, portanto só entregaria a um funileiro que fosse leal e confiável. Funileiro? Bird ficou surpreso, imaginando o que Ni Yan queria com um funileiro. A loja Funileira Noite Estrelada atualmente tem mais de 60 funileiros contratados. Entre eles, há 3 funileiros avançados, 5 funileiros intermediários e o resto são funileiros júnior. Quem são os 3 funileiros avançados? Calm Root, Violet Mist e Left Hand Attained Dedal, Bird respondeu. Dos 7 funileiros avançados em Calore, 3 pertenciam à loja Funileira Noite Estrelada. Ni Yan tinha procurado pessoalmente 2 deles enquanto o terceiro se juntou por conta própria. O coração de Ni Yan tremeu. Todos os 3 eram funileiros famosos que valiam mais de 100 milhões de renminbi. Na linha do tempo anterior, eles eram existências lendárias que poderiam reunir dezenas de milhares com uma única chamada. Mesmo itens casualmente criados por eles em seu tempo livre seriam disputados por inúmeros jogadores. Eles eram atualmente apenas funileiros avançados. Mesmo que se classificassem entre os melhores em sua profissão, suas influências ainda não eram tão grandes. Seria impressionante se você pudesse recrutar até mesmo um famoso funileiro. Esses 3 representavam quase a metade dos principais funileiros de Calore. Deixe-o saber que estou procurando por um funileiro pessoal. Eu naturalmente não serei mesquinho com benefícios. Mas tudo o que o escolhido produzir é para as Kickers United somente e ele terá que assinar um contrato, Ni Yan disse. Calm Root, Violet Smoke e Left Hand qualquer um deles estava mais que qualificado para o livro. Tudo bem, os avisarei, respondeu Bird e rapidamente correu para a loja Funileira Noite Estrelada. Tanto a loja de poções Noite Estrelada quanto a loja Funileira Noite Estrelada eram administradas por Bird. Dentro de uma oficina da loja Funileira Noite Estrelada, Violet Mist, Calm Root e Left Hand estavam ocupados trabalhando. Violet Mist era uma jovem de 18 anos com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo. Ela tinha um rosto adorável com pele macia. Se ela estivesse andando pelas ruas, seria difícil associá-la a um dos melhores funileiros de Calore. Calm Root tinha a aparência de uma mulher de 23 anos com uma constituição esbelta. Sua pele era esticada e delicada. Ela possuía um charme único. Era o tipo de mulher que conseguia facilmente ser elegante em seu avental bege de funileiro. Violet Mist e Calm Root estavam conversando enquanto trabalhavam. Um jovem de aparência um pouco fria estava sentado em um canto, completamente absorvido na elaboração de um item. Ele era Left Hand Attained Dedal. Foi assim que Bird os encontrou ao entrar na oficina. Larguem o que vocês estiverem fazendo agora. Eu tenho um anúncio. O chefe está procurando por um funileiro pessoal. Claro que ele será generosamente recompensado. Este é o contrato que acabei de escrever. Dê acento circunflexo M uma olhada. Bird mostrou o contrato para Violet Mist, Calm Root e Left Hand. Calm Root franziu a testa. Não importava como ela olhasse, esse contrato era semelhante a um homem rico presenteando uma mulher mais jovem. O proprietário do contrato prometeu ceder materiais e desenhos técnicos em troca de tudo que o contratado produzisse. No entanto,
O salário também era bastante decente, 20.000 renminbi. Com oportunidade para aumentos no futuro. Estes eram termos generosos para um funileiro avançado. Left Hand olhou para o contrato sem interesse antes de retornar ao seu trabalho. Violet Mist foi tentada. 20.000 renminbi era realmente generoso. Mas foi precisamente essa generosidade que a deixou cautelosa. Desde que se juntaram à loja funileira Noite Estrelada, a identidade do proprietário permaneceu um completo mistério. Apenas sabia que ele era discreto e nunca mostrava seu rosto. Estavam curiosos sobre ele, mas isso era tudo. Imaginavam que ele era provavelmente um empregado de algum grupo financeiro. Bird ficou ansioso depois que ninguém deu um passo adiante. Como ele poderia encarar Ni Yan se não pudesse completar uma tarefa trivial como essa? Violet Mist e você? Você está disposta a se tornar a funileira pessoal do chefe? Dos três, Bird era o mais próximo de Violet Mist. Ela era animada, enérgica e fácil de se conviver. A beleza de Calm Root dificultava a abordagem, sem mencionar que ela tinha a mesma idade que ele. Suas interações com ela eram limitadas. Quanto a Left Hand, esse sujeito estava tão ocupado com o trabalho que mal falava com seus próprios colegas, quanto mais com outros. Grande irmão Bird, quem é nosso chefe? Perguntou Violet Mist. Ela preocupava com a possibilidade de o dono ter uma intenção maliciosa. Nosso chefe é Mad Hog Nirvana Flame, revelou Bird. Os olhos de Violet Mist se arregalaram em choque. Ela perguntou em um tom incrédulo, Grande irmão Bird, você disse a verdade? Nosso chefe é o líder da guilda As Kickers United? Mad Hog Nirvana Flame? Mesmo que Violet Mist soubesse que a loja de poções Noite Estrelada estava colaborando com a As Kickers United, nunca em seus sonhos mais loucos imaginara que seu misterioso dono era na verdade Nirvana Flame. A loja de poções Noite Estrelada era um negócio florescente com filiais em todas as cidades do Império Viridiano. A As Kickers United era o inabalável suzerano de Calore. Ambas as entidades eram de fato propriedade da mesma pessoa. Que revelação poderia ser mais chocante que essa? Mesmo que tivessem suas suspeitas, nunca se atreveram a considerar a possibilidade. Calm Root estava cambaleando em estado de choque. Left Hand, que havia recuado para o seu canto e era conhecido por sua indiferença. Independentemente da situação, tremia e quase derrubou o componente de metal que manipulava anteriormente. Então o dono da loja de poções Noite Estrelada era um dos jogadores mais influentes em Conviction. Mad Hog Nirvana Flame, ele é uma figura lendária em Calore. Grande irmão Bird, a qual grupo financeiro ele pertence? Perguntou Violet Mist. Em sua opinião, Ni Yan fazia definitivamente parte de um grupo financeiro. De que outra forma as Kickers United poderia sair da obscuridade para se tornar o governante de Calore em tão pouco tempo? Calm Root também estava curiosa. Ela aguardou a resposta de Bird com antecipação. Se o Nirvana Flame tivesse o apoio de um grupo financeiro, não haveria nada para se surpreender. Ele não pertence a nenhum grupo financeiro. O chefe começou do zero. Eu o conheci quando ainda era um jogador solo. Ele estabeleceu a loja de poções Noite Estrelada primeiro. Mais tarde, fundou a As Kickers United com vários de seus amigos. A ascensão deles à glória não foi nada menos do que um milagre, sempre saindo por cima mesmo quando as coisas pareciam sombrias. A expressão de Bird se encheu de admiração e respeito. Começar com nada até disputar a hegemonia sobre o Império Viridiano, a história de seu chefe era extraordinária. Floresta da Forja, desfiladeiro profano e as planícies fora da Cidade Glória, todas as batalhas eram épicas. A história de Nirvana Flame duraria muito tempo e nunca seria esquecida pelos inúmeros jogadores de Conviction. Nirvana Flame era um homem reverenciado como um deus. Grande irmão Bird, eu vou. Violet Mist disse. Ela estava incrivelmente animada para conhecer uma existência tão lendária. Calm Root e Left Hand eram muito mais sensatos. Bird basicamente queria que eles entrassem no que equivalia a um contrato de escravos. Sua liberdade seria severamente limitada e eles poderiam nem mesmo criar tanto quanto atualmente criavam para vender na loja de itens para funileiros todos os dias. O que eu revelei a vocês hoje é confidencial. Entenderam? Bird solenemente disse. Ele internamente deu um suspiro de alívio. Uma vez que conseguiu convencer Violet Mist, não teria que voltar para Ni Yan de mãos vazias. Sim, Calm Root assentiu em concordância. Nirvana Flame realmente se manteve discreto. Até agora, os jogadores ainda não sabiam que ele era o dono da loja de poções Noite Estrelada. A Left Hand também assentiu. Vamos, Violet Mist. MHM. Violet Mist vigorosamente assentiu. Suas bochechas estavam vermelhas. Ela parecia muito adorável. De repente, Bird sentiu como se fosse um tio sujo vendendo sua jovem sobrinha como escrava. E assim os dois partiram da oficina.